Boa noite. Sejam todos bem-vindos, né? Aqui na casa do Pai. Que bom que eu e vocês, né, escolhemos estar aqui hoje. É o nosso melhor lugar, a casa do nosso Pai. Amém? Eu vou compartilhar com vocês, quem quiser acompanhar, né? É 2 Coríntios. 2 Coríntios 4, versículo 8. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Então, destruídos, né? Nós não somos destruídos, em hipótese alguma. As notícias não são boas, né? Mas é no meio dessa dificuldade, dessa batalha, que a gente demonstra a nossa fé, né? Nós precisamos buscar o nosso Pai de todo o coração, em todas as circunstâncias, na alegria e na dificuldade. Nós precisamos também estar em comunhão, é muito importante. É em comunhão que a gente vai se fortalecer para as notícias que não são boas, né? Mas nós cremos, né? Que a nossa confiança não está nas notícias. A nossa confiança está em Deus. Fácil? Não é. Eu creio que existem pessoas, eu mesma, né? A gente passa por Houve notícias muito difíceis, mas a nossa confiança tem que estar em Deus. Nós precisamos demonstrar a nossa fé. É nessa hora, na dificuldade. E como, né? Como é que a gente vai conseguir, né? De que maneira? Buscando. Buscando o tempo todo. Lendo a palavra, não lendo as notícias. Claro, precisamos estar, né? Precisamos saber o que está acontecendo no mundo, mas precisamos ler a palavra, buscar o conforto na palavra, orar, né? Orar o tempo todo, buscar o Espírito Santo que mora em nós. E precisamos buscar santidade, né? Para que a nossa oração chegue ao céu. Né? Precisamos buscar a santidade, precisamos pedir perdão diariamente para o Senhor, porque quem não erra, quem não peca, né? E no meio dessas dificuldades, irmãos, eu me coloco junto com vocês, né? Nós precisamos ser a diferença, ser luz, ser sal, ser aquela palavra de conforto, né? A pessoa vem te contar coisas difíceis, mas nós precisamos ser luz nesse momento. Amém? Vamos orar? Obrigado, Pai querido, por esse tempo de comunhão, Senhor. Obrigado pela nossa casa, Jesus. Obrigado pela nossa saúde, Pai. Obrigado por cada família que está aqui conosco, Jesus. Por aquelas que não puderam estar também, Senhor, abençoa todos eles em nome de Jesus, Senhor. Abençoa esse ambiente, Pai. Abençoa, Pai, a pessoa que vai falar, a pastora que vai falar. Ela vai falar uma palavra que vem do Teu trono para nós, Senhor. Que possamos, Pai, ser sal, ser luz, ser diferente, Pai, porque a vitória contigo é certa. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Há um bom tempo que eu estou meditando sobre essa palavra que o Senhor trouxe no meu coração para compartilhar com vocês. A gente fala muito sobre Malaquias 3:10, onde diz, né, onde roubamos ao Senhor, se não nos dízimos e nas ofertas. Esse texto é muito conhecido. Contudo, todo texto tem um contexto.
E o contexto, se a gente começar a ler desde de Malaquias 1 até o capítulo 3, a gente vê um contexto completamente diferente. E eu quero pegar um versículo muito chave em todo esse contexto, que é Malaquias 2:10. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais um para com os outros? Aqui ele está falando de pessoas, profanando a aliança de nossos pais? Esse é o texto-chave referente a Malaquias 3. Desde o início, se a gente pegar desde Êxodo, quando fala sobre a Páscoa, a gente vai entender qual que era a aliança do Senhor com o povo de Israel. A aliança principal era a comunhão entre as casas, entre os irmãos. E por que em Malaquias 3 fala sobre que estamos roubando ao Senhor nos dízimos? Porque a falta de recurso dentro da casa de Deus gerou a falta de recurso para a sociedade, para Israel. Quando nós deixamos de ofertar e dizimar, nós estamos também negligenciando o nosso papel como administradores da casa de Deus. E assim não temos recursos para auxiliar a igreja. Igreja, pessoas. Quando nós falamos sobre a aliança de nossos pais, também está falando de um decreto que Davi falou. A palavra de Deus diz que Davi falou que ele já foi moço e agora ele era velho, mas ele nunca viu um justo perecer e nem sua descendência mendigar o pão. Quando ele está falando isso, quando Malaquias fala isso, ele está trazendo à memória essa palavra de Davi também. Olha, se o teu irmão está padecendo, se o teu irmão está sofrendo necessidade, é que você está deixando de fazer o seu papel como igreja. Quando nós deixamos de ofertar e dizimar. O recurso é necessário. Domingo passado foi falado sobre oração e nós precisamos estabelecer um pilar de oração. Mas da mesma forma, nós precisamos estabelecer um pilar de generosidade. Se nós não temos esse papel de ver o que está acontecendo na casa do meu irmão, se ele está precisando de alguma coisa, eu estou falhando como administrador da casa de Deus. E o Senhor, Ele delegou isso para nós. Ele nos incumbiu, porque Ele nos ama e quer que nós sejamos participantes do propósito dEle. E essa palavra é uma palavra de amor para que nós possamos ser cada vez mais eficaz e fiel naquilo que o Senhor colocou em nossos corações, naquilo que Ele depositou em nós. O nosso recurso, a palavra de Deus diz que nada podemos fazer sem Ele. Isso está lá em João 15, se eu não me engano. Isso significa que toda a nossa inteligência, que toda a nossa vida financeira é cuidada por Deus também. E nós precisamos agir com fidelidade com o Senhor. Amém? Se coloque de pé. Pai querido, nós queremos te adorar essa noite. Nós queremos declarar, ó Pai, a tua bondade conosco, porque nós temos um emprego, porque nós temos, Senhor, uma renda e nós podemos, ó Pai, ofertar na tua casa, para que haja recurso não somente para esta casa, mas para a casa de seus filhos. Senhor, nós trazemos à memória a aliança que tu fez, tanto a Moisés como a Davi, como a Jesus Cristo e toda a igreja. Nós trazemos à memória, porque a tua palavra diz que houve negligência por não trazer à memória a aliança. Nós não queremos ser negligentes, nós queremos ser fiéis, administradores daquilo que o Senhor já depositou em nós. Em nome de Jesus, nós declaramos, ó Pai, que essa casa será uma casa onde abunda, Senhor, de bênçãos e recursos para nós podermos ajudar, Senhor, os demais. Senhor, porque nada para em nós mesmos. O teu reino precisa perpetuar, precisa se expandir. Senhor, comece a trazer recursos do norte e do sul, como diz a tua palavra, para que o teu reino expanda.
Senhor, nós declaramos essa palavra hoje, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus por essa noite tão preciosa, que nós podemos estar na casa do Senhor, um tempo tão precioso de ouvir e se alimentar, né, do mais precioso que é a vida de Deus através da palavra dele, amém? Vamos chamar as crianças, os adolescentes. Amém. Senhor, nós te damos graça, Deus, por cada criança na tua casa. Senhor, nós abençoamos e revestimos ela com teu cuidado, com a tua proteção, com a presença do teu Santo Espírito. E que elas sejam referência na terra desde já, Senhor, em nome de Jesus. Nós abençoamos a vida delas. Amém? Abençoamos a vida da prof, a palavra que vai ser lançada no coração delas nessa noite. Amém. Quero chamar a pastora Vera aqui, essa noite tão preciosa. Vamos orar e receber a pastora Vera com calor do Espírito, com fogo do Espírito Santo, amém? Senhor, nós te adoramos nessa noite, apresentamos a ti, no teu altar, a tua filha, a tua serva, Senhor, pastora Vera. Obrigada por essa vida tão preciosa e obrigada pela palavra que tu colocou no coração dela nessa noite, para que a gente possa nos alimentar e ser uma palavra de arrimo para a nossa vida. Abençoa esse culto, abençoa cada pessoa que está aqui, cada coração, cada mente, prepara para receber o mais precioso dessa noite, que é a tua presença. Muito obrigada, Senhor, nós te adoramos e te louvamos, no nome de Jesus, amém. Aleluia, boa noite a todos, graça e paz, que maravilhosa oportunidade, né, de estar na casa do Senhor, melhor lugar para a gente estar durante esse tempo, amém? Essa noite nós temos visitantes, eu quero apresentar a Monique, se coloca de pé, Monique, a mãe dela, como é que é o teu nome? Miriam, sejam bem-vindas, a Monique é amiga da Gabi, elas estudavam junto, colégio, vivia lá em casa, agora ela está morando em Portugal, né? E está aqui nos dando essa honra de nos visitar. Sejam bem-vindas, tá bom? Fique à vontade. Amém? Eu coloquei o título dessa noite com o nome de coragem, porque é o que nós estamos precisando para viver esse tempo, não é mesmo? Às vezes a gente olha tantas circunstâncias acontecendo e outro dia eu me deparei com uma notícia que quando eu li, aquilo era tão grave, da maneira que ela estava escrita, ela era tão agressiva, que eu pensei, gente, uma pessoa que lê essa notícia que se ela não tiver fé, ou se ela não tiver muitas vezes um equilíbrio emocional e psicológico, as pessoas enlouquecem com essa notícia que foi escrita. Porque muitas vezes hoje a gente está vendo tanta coisa que não é uma notícia, já é junto, é opinião, né? E muitas vezes as pessoas colocam de um jeito que a gente está encontrando muita gente desesperada. As pessoas estão desequilibradas hoje, porque nós estamos sendo bombardeados, né? Com muita informação, com muitas notícias ruins, com muita crise, as pessoas estão desacreditadas na justiça, né? É uma briga política, é briga por causa de vacina, é briga por causa de tudo, né? E os nossos olhos têm que estar no Senhor,
né? Porque Ele que dá paz para a gente, Ele que dá equilíbrio, Ele tem a última palavra em tudo, e é no Senhor que nós devemos ter a nossa esperança, né? Então, assim, todas essas coisas são uma realidade, estão acontecendo, mas a realidade de Deus é maior do que a realidade dos homens, amém? Vini, coloca para mim Lucas capítulo 1, versículo do 26 ao 44. Lucas 1, 26 ao 44. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento, a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se eu sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, a sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Naqueles dias Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa de Judeia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: Bendita é você entre as mulheres e bendito é o fruto que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Amém? Que lindo, né? É a história da gravidez de Maria, né? Aqui a gente vê essa história quando o anjo foi anunciar, né, para Maria que ela ia ser a mãe de Jesus. E foi tão interessante porque era uma situação muito difícil. E ela só perguntou: mas como é que vai ser concebido se eu sou virgem? Né? Em nenhum momento ela se recusou, diante de uma circunstância impossível para a época, né? Tanto na questão cultural, né, como de costumes e tudo isso, né? Ela era noiva, ela não era casada, né? Mas prontamente ela respondeu para o anjo, né, quando ele explicou como ia acontecer: que se cumpra em mim segundo a tua palavra, né? Prontamente ela obedeceu à ordem de Deus, né? E assim como Maria, na vida da Maria, nós carregamos coisas maiores do que a nossa própria concepção. Deus espera que nós venhamos a gerar sementes poderosas, porque assim como Jesus se encolheu na forma de uma semente no ventre de uma mulher, Ele também colocou propósitos dentro de nós como uma semente. Um propósito que Ele entregou quando nós somos concebidos primeiro já no coração dEle. Ele já sabia, né, toda a capacidade, todo dom, todo talento, todo o propósito que Ele estabeleceu para a gente. E assim como Maria, Ele espera que a gente também venha a conceber, né, os sonhos dEle, o desejo dEle, a vontade dEle, né? E um pouquinho antes, se você ler um pouquinho antes
dessa história de Maria conta a questão de Isabel, que era prima dela, né? A história de João Batista, que João Batista também foi uma promessa. Só que olha a diferença, também apareceu o anjo para o pai. Apareceu o anjo para Zacarias, que era o pai de João Batista, ele era um sacerdote no templo. E a hora que ele viu o anjo, ele ficou com medo. E quando o anjo anunciou, né, que a mulher dele, que era estéril, ia ter um filho, né, João Batista era o profeta que ia anunciar a vinda de Jesus Cristo. Se você ler a história, Zacarias duvidou. E o anjo disse, porque tu duvidasse da palavra que tu está recebendo, tu vai ficar mudo até essa criança nascer. E olha que sério a diferença de uma reação para outra. Um ficou mudo, um perdeu a voz porque não acreditou. E o outro, no momento, se prostrou e aceitou a vontade de Deus, né? Então existem sonhos e projetos divinos em nós para que nós sejamos usados por Deus, assim como Maria, né, estava concebendo o Filho de Deus. E a coisa mais triste, a coisa mais lamentável é a gente passar aqui nessa terra e não cumprir o propósito que Deus estabeleceu para nós. Porque muitas vezes se fala tanto em propósito, mas muitas vezes muitas pessoas fazem a sua própria vontade. Vivem só a sua própria vontade. Não cumprem a vontade de Deus, né, na vida delas, né? Então existem coisas dentro de nós que precisam ser geradas, assim como Maria gerou, né, Jesus. Houve um processo que ele ficou ali 9 meses sendo gerado e depois ela concebeu aquele bebê. Então, assim também Deus quer cumprir a vontade dele aqui na terra. E muitas vezes, quando é que começa esse milagre? Quando nós dizemos sim. Porque para cada um, né, Deus ele não invade a nossa vida. Ele faz esse convite. E aceitar ou não é conosco. E a partir do momento que a gente diz sim, o milagre começa, né? Assim como começou aqui, né? Maria, ela não olhou a circunstância, ela não olhou a cultura, ela não olhou a reputação dela, né? Porque as pessoas poderiam ficar suspeitando, com certeza falaram mal dela. O próprio José queria fugir, não fugiu porque Deus não deixou, deu sonho, mostrou para ele que ela não estava fazendo nada de errado, né? Então, assim, muitas vezes, para cumprir o propósito de Deus, nós vamos ter que passar por muitas situações para obedecer à vontade de Deus, né? Para cumprir o desejo do coração de Deus. No momento em que você concebe, o céu começa a conspirar ao teu favor, né? Porque ela não sabia como ia ser. E foi algo completamente diferente, porque pensa, né? É anunciado que você vai gerar o Filho de Deus. E quem imaginava que o Filho de Deus ia nascer numa manjedoura? Ia nascer numa estrebaria emprestada? Era tão inconcebível humanamente. Não é assim? Só que Deus moveu o céu a favor dessa criança, né? Chegaram os magos, com os recursos, com tudo. Então nós temos que entender uma coisa. A partir do momento que nós concebemos os planos de Deus, Deus começa a mover o céu com os recursos necessários para nós cumprirmos esse propósito. Quando nós entendemos o que está dentro de nós e nós começamos a conceber, nós aceitamos esse propósito e nós começamos a gerar esse sonho de Deus, o céu começa a conspirar a nosso favor e os recursos de Deus começam a ser preparados. Então nós temos que acreditar e andar nesse milagre sobrenatural. O nosso coração tem que estar descansado, porque nós não somos órfãos. Nós temos um Pai que cuida de todas as coisas. E como eu sempre gosto de lembrar, Jesus dizia, seja feito conforme a tua fé. Então muitas vezes nós temos que exercer a nossa fé.
E muitas vezes a nossa fé ela vai crescendo, né? Às vezes a gente começa meio tímido assim, porque nunca viveu aquela experiência. Mas a partir do momento que você começa a viver, você começa a pegar a experiência e no final o teu coração já está tão descansado. Porque é comum você viver aqueles milagres da parte de Deus. Amém? Os recursos acompanham o propósito. Existirão conexões divinas que Deus fará para cumprir o teu propósito, assim como Deus levantou, né, esses magos, levantou os pastores, tudo para confirmar que aquele era um propósito de Deus na vida deles, né? Deus, ele trabalha para aqueles que nele esperam, e até enquanto você dorme, né? Então nós temos que acreditar, nós temos que chamar para a nossa vida as conexões que Deus tem. Senhor, quem são as pessoas que tu tens para colocar na minha vida, que vão fazer parte do meu propósito na terra nesse tempo? Deus tem pessoas, Deus tem conexões para nos levar para aquilo que Ele sonhou para a nossa vida. Né? Nós temos que orar, Senhor, tira aqueles que vêm para atrapalhar, mas traz aqueles que vêm para nos ajudar, né? E aqui é bem interessante que enquanto Maria está concebendo, né, está no processo da gravidez, Deus fala de Isabel para ela. E ela não sabia, porque o anjo disse, tua prima que era estéril já está no 6º mês da gravidez. E aí ela foi ao encontro de Isabel, né? E nós precisamos nos encontrar com as Isabéis da nossa vida. A Isabel são pessoas que creem como nós. São pessoas que acreditam no nosso potencial, que acreditam no nosso sonho, que acreditam no nosso propósito. Pessoas que quando a gente se encontra, o neném pula. Os nossos sonhos se encontraram. E aqueles bebês pularam no ventre. Porque o espírito era o mesmo. Existem pessoas assim na nossa vida. A gente se encontra com elas, parece que o neném, né? A gente não está grávida, mas aquilo que a gente está concebendo pula aqui dentro. O nosso espírito sabe que nós encontramos a pessoa correta. E aquela pessoa, ela afirma, ela acredita, ela sonha com a gente, ela ora pela nossa vida, sabe? Ou ela, né, paga um preço de oração ali com a gente, lutando até o nosso sonho ser concebido. Então nós precisamos encontrar as Isabéis da nossa vida. Gente que nos desperta, que acorda, né, que nos incendeia, que nos reconhece. E nós temos que muitas vezes nos desconectar daquilo que nos atrasa. Porque tem muita gente com o propósito atrasado porque está andando com gente errada. Está no lugar errado, com pessoas erradas, fazendo coisas erradas. Deus tem propósito para todas as pessoas. Só que elas têm lugares, têm endereços e têm momentos. E nós não podemos perder. Né? Então, nós temos que prestar atenção com isso. Né? Tenha conexões poderosas, cheias do Espírito Santo. Qual é o milagre que você está gerando? Qual é o nome do teu milagre? Pensa. Qual é o nome do milagre que você precisa? Você precisa gerar, processar e conceber. O Espírito Santo, como disse para Maria, vai te envolver, né, e vai te ajudar. Cristo habita dentro de você e o Espírito Santo está para te capacitar a gerar. Nós temos que entender uma coisa, nós temos que viver pela verdade de Deus. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Cristo, Ele veio morar no nosso coração, através da presença do Espírito Santo. E agora nós não estamos mais sozinhos para fazer nada. Nós temos que perder essa mentalidade miserável, sabe? De pensar que eu não tenho capacidade, que eu sou fraco, que eu sou pequeno. Em mim mesmo eu não sou nada. Mas esse poder habita em mim, então eu não posso ficar dizendo que eu não posso, que eu não tenho, que eu não sou. Porque agora o Espírito Santo habita em mim e tudo que eu precisar Ele vai me capacitar. Tudo que eu precisar, Deus vai me capacitar.
Deus vai ajudar, Deus vai levantar conexões, Deus vai te dar inteligência, Deus vai, sabe, te dar discernimento, Deus vai te dar recurso, você vai cumprir tudo aquilo que Deus falou. Amém? Cristo abre o céu para você. Com Ele, em você, o céu invade a terra. Abre para mim Lucas 17, Vini. Lucas 17, 20 e 21. Lucas 17, 20 e 21. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível. Nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Como ele disse aqui, o reino que vocês estão esperando não vai vir de uma maneira visível, porque ele já está, hoje ele está dentro de nós. Jesus já conquistou, né? Jesus já estabeleceu o reino através da cruz. Agora nós, a igreja, que somos o corpo dele andando aqui nessa terra para manifestar isso. Entenda isso. Hoje nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo, ele já conquistou tudo na cruz. Agora ele depositou sobre nós, a Bíblia diz que sobre, né, a igreja, sobre a multiforme, né, que a igreja tem multiformes, né, cada pessoa aqui tem um dom, tem um talento, faz parte do corpo, né, e agora Cristo espera que nós sejamos a manifestação dele aqui na terra. E quando nós entendemos quem nós portamos, nós vamos manifestar esse poder. Né? No livro de 1 Coríntios também, capítulo 15, também diz que existem homens terrenais e existem homens celestiais. E cada um vai trazer, vai desenvolver aquilo que possui. Então, se nós somos do reino dos céus, vivendo aqui nessa terra, nós temos que trazer o céu para a terra. Né? Jesus ensinou, quando ele ensinou a orar o Pai Nosso, ele falou isso, né? Que nós deveríamos, assim na terra como é no céu. Então tem muitas coisas que eu quero viver aqui, e lá vai ser só uma extensão do que eu já estou acostumada. Porque nós vamos trazer essa natureza que está dentro de nós já, né? Através de Cristo. E o céu se move com você. Nós estamos para conformar a terra com o céu. E uma coisa bem interessante foi o profeta Elias, né? Quando ele disse que não ia mais chover. E ele deu uma ordem e não choveu mais. Ele entendeu que a chuva estava dentro dele. E com um comando, ele parou a chuva. E quando ele ordenou, começou a chover de novo, né? 3 anos e meio depois, né? E os discípulos também entenderam isso, na Porta Formosa. O cara pedindo esmola, disse, eu não tenho, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Onde que estava isso? Dentro deles. Eles entenderam, agora eu posso dizer, levanta e anda, porque eu sei o que eu carrego. E muitas vezes nós temos que entender que nós temos que dar ordem para as coisas. Né? Jesus disse, olha, dá ordem para as montanhas. Né? Quer dizer, para as dificuldades, que elas vão poder, se tu tiver fé como um grão de mostarda, elas vão mudar de lugar. Jesus deu ordem para o vento, Jesus deu ordem para a tempestade. E muitas vezes nós temos que olhar algumas coisas que estão nos incomodando e dar ordem para aquela situação, não ficar falando delas. Tem que dizer, sai daqui em nome de Jesus. Não aceito isso na minha vida. E muitas vezes, né, parece que é louco, né, mas Jesus falou com o vento, Jesus falou com a tempestade, Jesus falou com o mar. Né, tudo ele dava uma ordem. E muitas vezes talvez ele está esperando que a gente faça isso. Né? Quando ele estava no barco, que eles estavam apavorados com aquela tempestade, acordaram ele, disse, até quando que eu vou ter que suportar esses homens de pequena fé? Porque eu acho que ele já queria que eles tivessem a atitude, poxa, estão andando comigo, estão vendo tanta coisa, eles não fazem nada ainda. E Jesus disse, olha, aqueles que creem em mim vão fazer coisas maiores que eu faço. Então nós temos que começar a entrar numa dimensão de fé. A uma dimensão desse poder que está habitando em nós e muitas vezes nós estamos deixando ele congelado.
Não era uma questão externa, e sim interna, né? Então, muitas vezes nós temos que entender que não é o que está se apresentando aqui por fora, é aquilo que eu carrego dentro. Aquilo que eu carrego tem muito mais autoridade do que tudo que está se apresentando aqui do lado de fora. Cristo em nós, a esperança da glória. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós temos que trazer a verdade da palavra de Deus. Porque senão nós vamos ser tomados pelo medo. Senão nós vamos ser tomados pelas notícias, pelas circunstâncias, né? Pelas coisas. Creia que esse é o tempo de Deus. E Deus vai mudar as piores circunstâncias, substituir poderes, estabelecer pessoas, despertar dons e talentos, colocar pessoas em lugares estratégicos, viver o sobrenatural e viver, em vez da vergonha, a dupla honra. Nós temos que entender que esse é o tempo mais propício, porque o que Deus mais gosta é quando os homens acham que é impossível. Aí quando o homem diz, não, é impossível, é aí que ele adora. Porque daí a glória toda é dele mesmo. E nós temos que entender uma coisa, Deus colocou a gente nesse tempo. Ele permitiu nós nascermos durante esse tempo tão difícil. Para quê? Para a gente ser igual a todo mundo e reclamar como todo mundo? Não. Para a gente ter palavra de vida. Para a gente ter esperança. Para que as pessoas possam olhar para a nossa vida e para que eles possam ver que Deus funciona. Nós não estamos por aí para fazer o que todo mundo faz. Nós estamos aqui nessa terra para resplandecer a glória de Deus. Amém? E nada melhor. Eu vejo tantas circunstâncias impossíveis aos homens acontecendo bem nesse tempo. Né? Tantos sonhos se realizando agora. Por quê? Porque é o tempo propício de Deus fazer um milagre. E Ele adora fazer justamente no tempo impossível. E eu coloquei aqui, né, que em vez de viver a vergonha, Deus quer devolver a dupla honra. Mas a dupla honra só vem sobre pessoas que têm uma característica, coragem. Deus espera que nós tenhamos uma coragem sobrenatural. Não é uma coragem porque movida, né, na nossa inteligência, no nosso recurso, na nossa força, né, em tantas coisas que cada um aqui pode ter. Não, é na coragem daquele em quem nós cremos, naquele em quem nós esperamos. Essa é a diferença. Essa coragem sobrenatural que faz a gente sair da sombra, se desvencilhar do mesmo, né, e deixar a luz de Deus resplandecer sobre nós. Isaías 51, Vini, do 12 ao 16. Isaías 51, 12 ao 16. Eu mesmo sou quem a consola. Quem é você para que tema homens mortais, os filhos dos homens que não passam de relva? E para que esqueça o Senhor, aquele que fez você, que estendeu os céus e lançou os alicerces da terra, para que você viva diariamente, constantemente, apavorada por causa da ira do opressor que está inclinado a destruir? Pois onde está a ira do opressor? Os prisioneiros encolhidos logo serão postos em liberdade. Não morrerão em sua masmorra, nem terão falta de pão. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que agita o mar para que as suas ondas rujam. Senhor dos exércitos, e o meu nome é o meu nome. Pus minhas palavras em sua boca e o cobri com a sombra da minha mão. Eu que pus os céus no lugar, que lancei os alicerces da terra e que digo a Sião, você é o meu povo. Amém? Aqui ele diz, né? Sou eu que te consolo. Eu sou o teu consolo. E depois ele diz, né? Por que tu esqueces do Senhor que te criou? Essa é a nossa situação muitas vezes. Nós temos que ver que quando nós estamos muito preocupados com uma coisa, ou quando nós estamos com muito medo, é porque nós estamos esquecendo de Deus. Nós começamos a olhar tanto para algum problema que a gente está deixando aquele problema crescer. Em vez de olhar para Deus e deixar Deus ficar grande. E aqui ele diz, por que tu te esquece do Deus que te criou?
No 16 ele diz, ele coloca as suas palavras na tua boca, ele te protege com as tuas mãos. Nós não podemos esquecer de quem Deus é, né? Porque Deus, ele quer usar a multiforme graça da igreja pelas obras. Abre para mim Tiago 2,18, Vini. Tiago 2,18. Olha o que diz aqui. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Tem gente que quer ser justificado pela obra. Mas a Bíblia diz que nós temos que ter as duas coisas. Nós temos que ter fé e nós temos que ter obra. Se nós dissemos que nós temos fé, nós temos que ter obra que mostre a nossa fé. Então nós temos que olhar a nossa vida. Porque justamente Jesus ensinou, olha, não fica olhando a folha da figueira, vai lá e vê se tem fruto. E ele sempre diz, olha o fruto, não te impressiona com a aparência, olha o fruto, olha o fruto. Eu achei bem legal, né? A Marisa me contou hoje do Otacílio no hospital, que as pessoas tudo querem fazer capelania, porque olham para o Otacílio, ele é um cara calmo, tranquilo, e sempre tem uma saída para todos os problemas, que consegue resolver, então estão olhando para ele, estão vendo, eu disse, né, ele está resplandecendo. As pessoas estão vendo equilíbrio, estão vendo domínio próprio, estão vendo estratégia, sabedoria de Deus, temor ao Senhor, e agora as pessoas querem fazer capelania. Né? As pessoas que trabalham com Ele. Que lindo, já pensou? Cada um de nós aqui está inserido em alguma coisa. E é esse o nosso propósito. Que as pessoas possam olhar as nossas obras e glorificar o nosso Pai que está no céu. Em qualquer coisa, né? Em qualquer coisa que a gente fizer. Então, eu coloquei aqui, começa pela tua boca. Começa a chamar as coisas pela existência. Começa a profetizar. Né? Porque Zacarias, ele ficou mudo porque ele não acreditou. Porque tudo que Deus fez, ele sempre dá uma ordem. Tudo que ele criou, ele haja luz. Faça-se isso, faça-se aquilo. Tudo é por aqui. E nós somos a imagem de Deus. Por isso que ele diz que na nossa boca está a vida, está a morte. Então nós temos que profetizar sobre o caos, sobre a economia, sobre a saúde, sobre o nosso corpo, seja sobre qualquer coisa. Porque as palavras viram imagens, as palavras viram uma realidade. Jesus dizia, né? Seja feito conforme a medida da tua fé. E tinha as diversos tipos de fé. Teve uma que acreditou que só tocasse na roupa dele já ia ser curada, nem queria que ele orasse. Só tocou, já saiu virtude, porque ela creu assim. Chegou um cara que nem era crente e disse, eu não sou digno nem que tu vai na minha casa. Se tu der uma ordem aqui, eu sei, porque eu sou um homem que dá comando. Se tu mandar, eu sei que vai acontecer. E aconteceu. Por quê? Porque a fé dele dava para aquilo. A nossa fé dá para quê, gente? Eu analiso a minha fé constantemente, se a minha fé não é hipócrita. Porque o não a gente já não tem. Então, né? Por que pedir coisa pequena? Por que pedir coisa medíocre? Se é Ele que vai fazer, se a glória é dele. Né? Então, vamos sonhar grande, vamos pedir. E um exemplo também que eu amo é a história de Neemias. Né? Porque Neemias era um copeiro na casa do rei. Né? Um cara que executava uma função tão simples, tão humilde. E aí, de repente, chegou os amigos dele, que vieram de Jerusalém, e ele perguntou, e era muito triste a história, né? Os muros estavam derrubados, as portas tinham sido queimadas, e era uma desgraça só a notícia. E aí diz que ele chorou muito, ele orou, ele se colocou em oração, começou a orar e a jejuar e clamar. E aí diz que foi tão lindo, porque ele foi para a presença do rei, e diz que, se você lê o livro de Neemias, diz assim, que o rei nunca tinha visto Neemias triste. O que é isso, gente? Testemunho.
O rei nunca tinha visto Neemias triste. Disse, o que acontece que tu está triste se tu não está doente? Olha que testemunho, né? E aí Neemias falou, né? Poxa, como é que eu vou estar feliz se lá na minha terra está tudo destruído, está tudo acabado, né? E tal. E aí ele teve ousadia. Por quê? Porque ele já tinha orado. Porque ele já tinha jejuado. Porque ele já estava buscando o Senhor. Com certeza Deus já tinha dado a estratégia. Ele já chegou para o rei. Poxa, rei, bem que tu podia me liberar para mim ir lá ajudar, fazer alguma coisa. E daí ele já fez a pedida, né? Olha, libera, dá umas cartas aí, liberando para mim poder entrar no território e também para mim conseguir, né? Libera a madeira, para mim poder reconstruir as portas e tal. E o rei liberou ele. E foi lindo porque diz que ele saiu com uma comitiva real. Olha, quem tem audácia, quem tem fé. Porque se ele olhasse naturalmente, ele dizia, quem sou eu? Eu sou um tadinho aqui, eu sou um copeiro. Mas ele não se viu assim. Ele se colocou na brecha, ele disse, o que eu posso fazer pela minha terra? O que eu posso fazer por aquele lugar? Gente, se vocês olharem a dimensão do que esse homem se tornou, lê a história de Neemias, é maravilhoso. Porque ele foi e fez o que ele tinha que fazer. Começou a movimentar. Deus trouxe as conexões para ele. Levantou um povo para ajudar. E eles reconstruíram um muro em 52 dias. E pelo que eu fui pesquisar hoje, era aproximadamente uns 4 quilômetros de muro. O muro dava para andar em cima, né? Ele era largo. 8,5 metros, mais ou menos, aonde eu pesquisei, e tinha 12 metros de altura. Então não era brincadeira o que eles reconstruíram. 52 dias. Mas nesses 52 dias, gente, não pensa que foi brincadeira. Por quê? Enquanto ele estava quietinho, não era nada. Quando ele resolveu começar, veio a zombaria. Veio o deboche. Esse cara pensa que ele é? Ele pensa que ele vai fazer alguma coisa. Por quê? Porque eram justamente, né, Sambalat e Tobias, né? Eles não gostaram que Neemias teve o favor do rei. E se você olha, os amonitas eram os descendentes de Loca, filha dele. E eles eram conhecidos como um povo muito cruel, gente ruim. E eles odiaram esse favor sobre a vida de Neemias. E eles, na verdade, era a representação do demônio ali, né? A boca deles, o tempo inteiro. Começou a usar eles. Quem tu pensa que tu és? Tu tá querendo reinar nesse lugar? Tu tá querendo estabelecer um governo? E aí foi. Se você ler a história, ele passou, assim, zombaria, ele passou deboche, ele teve muita oposição, né? Se você ler a história, quando ele chegou na metade da obra, o inimigo começou a ficar furioso, como dizer, não é que ele está fazendo mesmo? Não é que ele está determinado? A gente pensou que não ia dar em nada, e não é que ele está trabalhando de verdade para acabar o que ele começou? E aí começou, né, as investidas, né, para fazer ele... para fazer todo o povo que estava com ele desanimar, enfraquecer. Não, vamos cansar eles. Vamos mandar uma intimidação, vamos mandar uma frase, vamos mandar uma situação que eles vão ficar com medo, daí eles vão se abater e vão parar a obra, o inimigo dizia. E Neemias era coisa linda. Neemias rebatia tudo com a fé. A obra andando, eles iam lá, olha, inventavam uma mentira, inventavam uma calúnia para ver se desequilibravam ele. E dizia, vem falar com nós precisamos conversar. E Neemias sabia que era emboscada, e ele dizia, não tenho tempo para parar a minha obra. E Neemias dizia assim, o Deus do céu fará que sejamos bem-sucedidos. Neemias não começou só uma obra. Ele começou uma obra em Deus.
Ele injetava fé nas pessoas. Ele dizia, olha, nós vamos edificar isso aqui em nome de Deus, para defender nossas famílias, para defender a nossa cidade, sabe? Ele tinha um propósito naquilo que ele estava fazendo. Ele não estava fazendo para a vanglória dele. Ele colocava em Deus a expectativa, Deus vai dar força para a gente, Deus vai nos ajudar e nós vamos completar essa obra em nome de Deus. E chegou uma hora que o inimigo era tão ferrenho, a oposição era tão ferrenha, o negócio ficou tão pesado que eles tinham que trabalhar com uma mão e com uma mão segurar uma arma. E existem momentos assim na nossa vida. O inimigo, ele fica furioso quando ele vê que nós estamos determinados a levantar alguma coisa que foi quebrada na nossa vida. Tem coisa que foi derrubada, tem coisa que estava caindo, tem coisa que foi, sabe? E o inimigo, ele não quer ver a gente levantar, ele não quer ver a gente com força, diz, não, eu vou começar esse negócio agora e isso aqui vai mudar. Eu vou começar e eu vou até o fim, eu não vou esmorecer, eu não vou dar ré, eu vou acabar. E eu vou no nome do meu Deus. Assim como Davi, né? Davi foi contra Golias. Eu vou contra ti, no nome do Senhor, o meu Deus, a quem tu afrontasse. E isso faz toda a diferença, porque daí ele não estava indo sozinho. Né? E aqui foi o que aconteceu com Neemias. Deixa eu ver só aqui onde que eu estou. E assim o inimigo fazia, né? Atacava para ver se causava confusão, né? E Neemias dizia, mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para nos proteger. Eles faziam a parte deles, né? No que cabia a eles? Tinha que vigiar junto? Tinha, mas junto com isso era oração. Oração, oração. Porque a oração de um justo muito pode em seus efeitos. Porque nós estamos fazendo a nossa parte, mas nós estamos confiando em Deus. Nós estamos buscando o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e tudo vai ser acrescentado. Né? Assim é na nossa vida, né? E Neemias dizia, lembram-se de quem é Deus. Lembra que nós falamos aqui? Que Deus dizia assim, por que vocês esqueceram de mim que formei vocês? E Neemias dizia, lembram-se de quem Deus é. E lutem pelas suas casas e pelas suas famílias. Olha o propósito. E depois de orar, eles vigiavam. E o inimigo mandava recado para distrair eles. É o que nós estamos vivendo hoje. Nós temos que cuidar. Porque nós colocamos um propósito e nós começamos a viver algumas coisas em Deus. E vai chegar um momento que Satanás, ele manda notícia, ele manda intimidação, ele manda coisa, e quando ele não consegue de uma maneira ou de outra, então ele vai mandar uma distração. E uma distração nunca é uma coisa ruim. Uma distração às vezes é uma bênção. Tem nome de bênção. É uma coisa legal. É um sonho. É uma coisa que você queria muito. E às vezes isso pode se tornar uma distração ao ponto de fazer você perder o reino de Deus. Mas Neemias aqui, como ele estava em oração, ele não se distraía, ele não esmurecia, ele não baixava a guarda, ele não desistia. Cara, um copeiro virou um estrategista, virou um furacão. Gente, e foi incrível, né? Porque eles conseguiram terminar essa obra. E foi bem interessante. Coloca o resultado disso, né? O resultado da obra, o que causou. Neemias 7, o 15 e o 16, Vini. Neemias 7, 15 e 16. Não? Vou ver aqui, peraí.
Neemias 6. Eu troquei. É Neemias 6, 15. A partir do 15 diz assim, ó. O muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Olha que lindo, né? O inimigo teve que reconhecer. E eles é que ficaram atemorizados, porque daí eles tomaram consciência, poxa, foi Deus que ajudou a completar esse negócio. Então nós não estamos mexendo com qualquer coisa, com qualquer um, né? E essa é a lição da nossa vida, para a nossa vida. Porque Neemias, né, através da oração, ele incendiou corações com o mesmo propósito. Porque ninguém trabalha sozinho. Mas uma pessoa conseguiu incendiar corações, buscar recursos, Deus deu conexões. E eles reconstruíram uma cidade. E não só reconstruíram uma cidade. Se você ler, depois ele ele restituiu a fé, a palavra de Deus, né? Começaram a ler todas a palavra para o povo, né? Para trazer a fé de volta para as pessoas, né? Isso tudo uma pessoa que se disponibilizou a dobrar o seu joelho e a orar. Então, olha, enquanto nós estamos aqui, não é brincadeira. Então, assim, essa noite, né, nós temos que encurtar um pouquinho, porque nós temos um horário. Nós temos lições para tirar de tudo isso que nós ouvimos nessa noite, né? Desde o exemplo de Maria, como o exemplo de Neemias, né? Todos nós temos um propósito e somos chamados a conceber, a gerar e a processar. No momento em que nós aceitamos, o céu vai conspirar ao nosso favor. Precisamos nos conectar com pessoas com o mesmo propósito. Precisamos ter coragem, lembrar quem Deus é, porque isso muda tudo. Precisamos não se conformar com as más notícias, como Neemias. Recebeu a má notícia, isso é normal. Não, não é normal. O que eu posso fazer? Né? Assim como ele falou. Não aceite a zombaria, o deboche, a oposição, a intimidação, a distração. Se levante em oração. O que você está disposto a mudar? Pergunte para você. O que você está disposto a mudar? Porque ele mudou alguma coisa aqui que fez ele chorar. Doeu o coração dele. E ele disse, eu vou mudar isso. Eu vou fazer alguma coisa diante de Deus. Deus vai me dar a estratégia. E eu vou mudar essa situação. O que você está disposto a mudar? Se pergunte nessa noite, né? E antes de qualquer coisa, quando Deus te der uma estratégia, quando tu buscar o Senhor, aprende a começar e completar aquilo que você começou. Assim como Paulo falou, né? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Começar e terminar o que a gente começa. Sem querer impressionar, sem querer competir, mas porque eu começo e eu acabo, porque Deus está para me ajudar em tudo que eu preciso, né? E, principalmente, não permita que o inimigo te perturbe. Hoje nós vivemos lutas muito grandes aqui na nossa mente. A nossa maior luta hoje é psicológica, é emocional. Está aqui, ó, as setas na nossa mente para fazer a gente retroceder, ficar com medo, se encolher. Vamos nos colocar de pé nessa hora para a gente orar. Porque nós cremos que Deus tem uma ativação para o teu espírito. E Ele quer nessa noite te dar um ímpeto, te dar coragem para te levantar, para cumprir o propósito que Deus tem estabelecido para a tua vida. E existem situações que você vai precisar de coragem. Você vai precisar de coragem para cumprir o propósito de Deus. Tem situações que você vai ter que enfrentar. Afronta, deboche, zombaria, descrédito. Mas Deus vai mudar a tua história se você crê que Ele está na tua frente. Como dizia Neemias, lembra de quem Deus é. Lembra de quem Deus é. E vai fazer essa obra
e vai concluir, porque Deus vai colocar recurso, Deus vai te dar conexões e Deus vai fazer tudo o que é necessário para que aquilo que você começou vá até o fim. Amém? Senhor, nós queremos te louvar nessa noite, Senhor, por todas as pessoas que estão, Senhor, ouvindo essa palavra. Por aquelas também que não estão aqui, mas estão ouvindo, Senhor, está chegando nesse momento, Senhor, através da internet. Senhor, abençoamos todas essas pessoas, Senhor. Queremos declarar, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, o poder do Teu Espírito sobre essas pessoas, quebrando todas as cadeias, Senhor. Deus, que vem, Deus, atrapalhar, Senhor, que vem, ó Deus, trazer alguma coisa para parar a obra que Tu queres começar através da vida deles. Todo espírito de intimidação, toda notícia, Senhor, toda fortaleza que se levantou na mente, Senhor, com medo, com depressão, com pânico, Senhor. Ó Deus, às vezes eles estão olhando umas circunstâncias e eles... Deus, eles estão deixando aquilo crescer e aquilo está tomando eles de pavor, mas em nome de Jesus nós destruímos esses pensamentos e essas setas, e nós nos levantamos contra, com a autoridade do nome de Jesus, nós declaramos que eles se posicionam como filhos de Deus aqui nessa terra. Oh Deus, em nome de Jesus, não são mais eles sozinhos, mas é o Senhor através da vida deles, é o poder do Espírito Santo que habita através da vida deles, Senhor. Eu declaro que a mente deles expande, Senhor, para que eles sejam homens e mulheres que vão se destacar aqui nessa sociedade, assim como Maria cumpriu esse propósito e pôde dizer de cara: eis-me aqui, que seja feito segundo a tua vontade. E assim como Neemias, Senhor, ó Deus, se colocou humildemente, Senhor, através da oração, ó Deus, para ser formado nele, Senhor, todos os detalhes daquilo que precisava ser executado. Deus, eu declaro que eles vão ser homens e mulheres que vão reconstruir coisas que foram destruídas. Deus, eles vão reconstruir sonhos, Senhor, que foram colocados abaixo, Senhor. Eles vão, Senhor, se colocar, Senhor, diante de Deus, e eles vão ter estratégia, Senhor, para fazer coisas que vão glorificar o nome de Deus. Oh Deus, em nome de Jesus, nós calamos, Senhor, todos os demônios, todos os principados, todas as potestades, Senhor, que vem com eles, Senhor, que vem através, Senhor, desses espíritos malignos, atacar eles com espírito de enfermidade. Oh Deus, com problema financeiro, Deus, oh Deus, com problemas relacionais, familiares, Senhor, ou seja, qualquer âmbito, Senhor, em nome de Jesus, oh Deus, nós abençoamos eles, declaramos, Senhor, que na frente deles existem anjos, Senhor, que vão trabalhar para eles, porque a tua palavra diz que existem anjos que são espíritos ministradores e que trabalham a favor daqueles que vão herdar a salvação. Senhor, eu declaro que o céu trabalha a favor deles, eu declaro que o céu, Senhor, vai na frente deles, Senhor, oh Deus, enviando os recursos, as conexões para que os propósitos sejam executados. Eu declaro eles, mulheres e homens, sem medo. Eu declaro eles, homens e mulheres corajosos, Senhor, cheios de intrepidez, cheios de coragem e principalmente cheios do Espírito Santo. Eles vão ser reconhecidos, assim como foi Neemias, quando o inimigo é que ficou atemorizado e disse: essa obra eles fizeram no nome do Senhor. Eu declaro que eles vão cuidar da família, que eles vão viver na sociedade, que eles vão fazer o trabalho deles, que eles vão conquistar sonhos no nome do Senhor. E eles vão ser bem-sucedidos para a glória do nome de Jesus. Amém? Vou passar para a pastora Marisa. Só um minutinho. Deus abençoe a todos.